Olá, estamos de volta para a nossa terceira semana. Hoje continuamos a falar sobre importações e exportações, né? Então, continuamos no assunto do vídeo anterior. Então, na aula anterior eu expliquei o que seria importação e o que seria exportação. Então, agora nós temos aí a imagem, vamos ler o que nos é pedido. Então, faça uma pesquisa nos sites. Então, nós temos aí vários sites, né, para vocês poderem pesquisar. E depois preencha a tabela abaixo, com dados coletados na sua pesquisa. Bom, posso falar a verdade? Foi bem complicado, eu fiz, tá, gente? Eu fiz essas questões. Então, foi bem complicado encontrar os dados nesses sites que a apostila trouxe indicou para a gente. Mas aqui não tem nada de difícil, não. Vocês vão pesquisar na internet. Eu aconselho a vocês darem uma olhadinha no Yahoo Finanças, tá? Ali eu encontrei os produtos, né, mais importados, de exportação e importação do ano de 2019, ok? Então, lá vocês encontrarão mais facilmente. Então, vocês vão enumerar, né, os produtos que o Brasil mais importa, ou seja, que ele mais compra, os produtos que ele mais exporta, os países para quem ele mais vende e os países de quem ele mais compra. Então, não é complicado, se é complicado mesmo é só você pesquisar e encontrar, tá? Nada difícil, somente colocar os produtos que são comprados, vendidos e para quem nós vendemos e de quem nós compramos, ok? Bom, vamos lá. Atividade número 2, né? Então, ainda falando de balança comercial favorável, né? Falando de ainda do sistema econômico da Idade Moderna. Então, nós temos aí um texto que nos ajuda, né, a entender vários dos conceitos que eu já falei no vídeo anterior. Então, no número 1, o que nós temos? Você acha que apenas os metais preciosos são importantes para a economia de um país? E aí, o que vocês acham? Somente ouro, prata, alumínio, né, vários outros metais preciosos aí que são importantes? Pensa, teria como a gente sobreviver somente com esse tipo de produto? Aí você pensa um pouquinho, você vai ver que fica meio difícil a gente tomar uma sopinha de ouro, né? Então, pensa bem, pesquisa e põe a sua opinião. Segunda, pesquise e registre em que outros metais, além do ouro e da prata, são importantes para a indústria. Nossa, a gente fala em ouro e prata porque na época aqui da Idade Moderna eram os que, né, os que tinham. Hoje em dia temos vários e vários outros metais preciosos, né? Não preciosos, né, mas metais que são utilizados na indústria, ok? Bom, 3. Com a ajuda de um dicionário, coloque os conceitos de déficit. O que é isso? Essa palavra lembra bem assim, dever, né? Dever. Então, o que é déficit? Seria você, assim, de uma forma bem simples, né? Gastar mais do que você ganha. Tá? Então, você está devendo, você está com déficit. Você ganha 50 e está gastando 100. E superávit é o contrário. Tá? É quando você ganha muito mais do que você gasta. Ok? Então, procure os conceitos direitinho, certinhos e coloque, né, anote no seu caderno. Bom, atividade número 3. Nós temos aí, né, um texto falando do colonialismo, que nós somos um exemplo, né, de colonialismo, porque nós, Brasil, fomos colônia de Portugal. Portugal vinha no Brasil, pegava o que nós tínhamos de riquezas e levava para lá. Então, isso era o colonialismo. Nós pertencíamos a um outro país, no nosso caso, Portugal.
E Portugal, ele não colonizou só o Brasil, ele colonizou vários outros países na África e na Ásia. Então, a questão que segue é exatamente isso, tá? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão colocar aí neste quadro, completar o quadro. O que tem no quadro? Então, tem a colônia. Então, lá no primeiro item, lá, nós temos Angola, que é a colônia. Angola, hoje, né, é um país do continente, já era do continente africano, só que hoje é um país, antes era uma colônia. Então, você vai enumerar aí quais eram os produtos que Portugal tirava, tá, levava de Angola. E o mesmo vocês farão com Goa na Ásia e com o Brasil na América. Então, colocar os produtos que eram retirados dessas colônias e levadas para Portugal. Ok? Bom, por hoje nós ficamos aqui. Nos vemos a semana que vem.